Muita gente acha que empreender é assim, vou fazer e vou vender. Gente, não é desse jeito que você está pensando. A gente precisa aprender sobre alguns assuntos, a gente precisa fazer um planejamento, a gente precisa entender sobre contrato, até porque quando a gente vai fornecer principalmente um serviço para o nosso cliente, é bom que a gente tenha um contratinho, né? E contrato é fundamental para qualquer negócio de sucesso. Muitos empreendedores acabam esquecendo a importância de um documento como esse, mas a verdade é que contratos bem feitos podem evitar muitos problemas e trazer mais segurança nas relações comerciais. Um contrato claro, detalhado, ajuda a evitar gastos desnecessários, brigas legais. Então, atenção, porque o assunto é importante. Para nos ajudar a entender melhor esse assunto, hoje eu recebo o advogado João Paulo Campos. Bem-vindo, doutor. Muito obrigada por estar aqui. Prazer em recebê-lo. Muito obrigado. Vamos sentar, então, para a gente bater um papo. Vou sentar aqui do seu lado. E aí, eu quero entender de que forma a gente consegue ajudar as pessoas que estão em casa, porque tem muita gente agora empreendendo e que nem nunca fez um contrato, né? E que, de repente, já se deu mal por causa disso. Exatamente, Cláudia. Olha, primeiramente, eu gostaria de agradecer a honra e o privilégio de estar aqui no seu programa. Gostei da música que você tocou no piano ali. Não sabia que você era pianista. Fiquei contente. Eu também sou pianista, então... Você toca piano? Toco. Não, eu aprendi a tocar esse ano. Eu tô assim, eu acho que no meu 8º mês de aula de piano. Nossa. Já tenho um mini repertório, mas eu não sou pianista. Eu sou só uma aprendiz de piano, Não, sabe? toca muito bem, tá de parabéns. Muito obrigada. Gostei. Agora, sobre a questão dos contratos, como é que funciona? Eu gostaria de trazer a história de Ricardo III, de Shakespeare. A peça que Shakespeare escreveu sobre Ricardo III foi a história de um rei que ele era ambicioso, mais do que ambicioso, ganancioso. E ele, diante de um determinado momento na batalha, desesperado, ele perde o cavalo dele, ele cai, e de repente os soldados envolvem ele da tropa adversária, e ele, desesperado, clama: meu reino por um cavalo. Ele estaria disposto, naquele momento desesperado, a oferecer todo o reino dele por um cavalo. Tamanho o desespero dele. Então, muitas vezes, o que eu quero trazer essa história é que muitas vezes nós fazemos acordos, contratos, no nosso desespero. Nós, às vezes, assumimos dívidas, assumimos responsabilidades que não é de forma alguma vantajosa. E nós complicamos na hora de ter que cumprir o contrato, na hora de ter... E esse cuidado é muito necessário. Um outro exemplo que eu acho que cumpre dizer é o caso do Abílio Diniz. Não sei se você sabe desse caso, mas o Abílio Diniz, em 2003, ele fecha um contrato com o grupo Casino, da França. O que acontece com esse grupo é que, em 2013, ele iria se tornar completamente do grupo Casino. E não só do Abílio Diniz, ele ia perder todo o seu patrimônio, sua propriedade, as suas ações do Grupo Pão de Açúcar. O que aconteceu foi que ele, quando começa a chegar o período que ele vê que a propriedade do contrato não ia mais protegê-lo, ele pensa em fazer uma parceria de fusão com o Grupo Carrefour, que era, na época, um grande concorrente do Grupo Pão de Açúcar. E aí, o Grupo Casino percebe que ali tinha uma falha, ali de fato existia uma falha de conduta do Abílio. Não, pera lá, mas você assinou esse contrato. Tanto que, se você assistir palestras dele, você vê que ele fala claramente: olha, se eu pudesse, eu leria as vírgulas, linha por linha, dos contratos que eu assinei. Ali, de fato, ele acaba perdendo, ele dá a volta por cima, depois acaba resolvendo, ele acaba assinando um belo acordo para sair do Grupo Pão de Açúcar, mas deu um grande problema o fato dele não ter tido um bom contrato nesse momento. Então, eu aconselho para todo mundo que está me assistindo que, antes de você fechar uma parceria, antes de você entrar numa sociedade, é muito importante que você leia os contratos que você vai estar assinando. E de preferência com muita calma, com muita serenidade, com muita tranquilidade, porque isso pode custar caro lá na frente.
Mas com certeza. Agora, eu acho muito interessante, já que eu estou conversando com você e é um advogado, a gente lembrar e ter a humildade para reconhecer que, por mais calmo que a gente seja, por mais minucioso, atento que a gente seja, tem coisas que só um advogado percebe. Eu digo isso até porque já vivi algumas situações assim, né? E a gente não tem o hábito de ler e muita coisa ali a gente não entende, muita gente, vezes a gente julga desnecessário, passa, faz uma olhadela, vai lá e assina. Mas toda vez que você for assinar um contrato, se você submeter ao crivo de um advogado que vai ler mais minuciosamente, com base na lei, provavelmente ele vai te questionar e questionar esse contrato em alguns aspectos. O que é muito interessante da gente pensar que a gente não está gabaritado para sair lendo e assinando e interpretando o contrato. Com certeza. A profissão do advogado, por si, já é uma profissão que quando perguntam para você, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser advogado. Ah, mas você gosta de ler? Ah, tem que ler bastante, né? Exato. Além do advogado ter que ler bastante, o contratualista tem que ler mais ainda. Então, a gente é treinado para ler mais ainda. Então, eu acho fundamental essa preocupação. O contratualista nada mais é do que um alfaiate do direito. Quando você vai fazer o seu negócio, você precisa ter aquele olhar técnico e cirúrgico nos seus negócios. Você precisa ter aquele cuidado. E quem vai te dar essa tranquilidade de estar fechando um bom negócio, estar assinando com segurança, Cláudia, é o contratualista. Então, não vai ser o contrato da internet que vai te dar segurança, não vai ser o ChatGPT, vai ser o contratualista, vai ser o advogado especialista e técnico que vai se debruçar sobre aquele assunto, que vai te trazer tranquilidade para você poder, de fato, fazer um bom negócio. Perfeito. A gente começou falando que era muito para o empreendedor, né? Mas eu acho que esse assunto interessa a todos, quem empreende e quem não empreende, porque na vida a gente se depara com essas situações. Na hora de comprar ou vender um imóvel, na hora de alugar um imóvel, né? De qualquer lado que você esteja, de assinar o contrato de um plano de saúde, uma prestação de serviços, às vezes até um trabalho. E quantas vezes a gente quero tanto esse trabalho que eu vou assinar, eu nem vou ler. E depois lá na frente você fala, puxa, por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não fiz uma proposta diferente? Eu tenho um caso que eu atuei recentemente de um cliente que fez aquisição de um imóvel e ele, num determinado momento, não ia conseguir custear por ele todo, porque ele mudou de planos. Como é que faz? Ele já tinha pagado metade do contrato milionário, ele já tinha pagado metade do contrato, mas ele já não tinha mais condições de continuar com esse contrato, cumpri-lo. E aí me trouxe esse problema, olha, eu estou com esse contrato que eu assinei, isso é, pacta sunt servanda, né? Aquilo que foi combinado entre as partes precisa ser válido. E eu não posso continuar, então o que eu faço? Vamos lá, nós analisamos aquele contrato, nós encontramos, olha, Cláudia, era 35 folhas frente e verso, nós encontramos uma linha que conseguia salvar esse cara de desistir e conseguir reverter essa situação. E até teve um reembolso ainda na desistência. Mas quem que ia ver isso? O contratualista. Se ele aceitasse a situação, ele ia estar pagando até agora as prestações desse imóvel, desse empreendimento, e não ia conseguir saldar. Muito pelo contrário, ele ia ter que continuar achando justo as multas. Eu vou ter que... Ignorância, às vezes, incomoda, atrapalha a gente. Às vezes não, sempre eu acho que atrapalha, né? Em poucos casos é bom a gente não saber muito, mas na maioria das vezes é bom a gente saber bastante. Você tocou aí num ponto que é interessante, que é a questão dos gastos. As pessoas, elas de verdade têm pena de gastar o dinheiro delas, falando, vou pagar um advogado para isso? E você falou que ainda, muitas vezes, o contratualista, ele consegue reverter e a pessoa acaba saindo com um dinheiro que ela nem imaginava que ia ter. Ela nem imaginava. Isso é fundamental. As pessoas olham para o advogado, né? Olham até outras profissões, você tocou bem nesse assunto. Aqui não tem só questão jurídica. Muitas profissões, o médico, né? O advogado, enfim. Mas o advogado, quando ele é contratado, ele exerce esse papel de ajudar as pessoas que o contratam.
E necessariamente nesse ponto que você disse, as pessoas têm muita preocupação ou receio de ser muito caro. Um advogado, não, mas é caro. Advogado, né? Nossa, caro. Porque normalmente o advogado precisa estar com a devida indumentária, né? A gravata, o blazer. E isso, às vezes, cria uma certa imagem na cabeça das pessoas que advogado é caríssimo, né? Mas, de fato, se você contrata um advogado para resolver os seus problemas, ou preventivamente auxiliar diante de possíveis riscos que você corre, porque nada mais é o advogado aquele que ele é contratado para resolver problemas. Como é que funciona para contratar um advogado? É um pagamento pelo serviço prestado? É um pagamento mensal fixo? Como é que normalmente isso acontece? Excelente pergunta. Como é que funciona? Então, nós temos dois tipos de perfis de clientes. Aquele cliente que precisa de uma urgência imediata, que é aquele que já está com o BO, já aconteceu o problema. Aquele que muitas vezes não se preparou, aquele que não se protegeu previamente. Esse tipo de cliente normalmente paga mais caro, porque o problema já está ali e ele precisa de urgência. É mais caro. Agora, o cliente que te procura para proteger, para sua proteção, para sua prevenção, para na hora que você precisar tomar uma decisão, você se consulta com ele antes. Esse daí não paga tão caro. Tem situações e situações. Por exemplo, um mensalista, que é aquele advogado que recebe mensalmente de você e você aciona quando você precisa, você tem alguma dúvida, tirar uma dúvida. Olha, eu vou tomar uma decisão, doutor. O que eu faço aqui agora? Eu faço isso ou faço isso? Esse caminho. Eu estudo antes, preparo. Então, esse tipo de cliente é visto com mais amor, digamos assim, entre os advogados, porque é aquele cara que, tendo ou não demanda, ele vai estar te pagando, mas quando tiver, você vai estar preparado para auxiliá-lo. Chiquérrimo, né? Falar assim, tá bom, o contrato eu vou passar para o meu advogado e depois eu retorno para assinar. Exato, não, é chique. É glamuroso, né? É uma coisa... glamuroso, né? A gente está falando de empreendedorismo e aí eu lembrei dos prestadores de serviço. Você acredita que toda prestação de serviço precisa de um contrato? Toda prestação de serviço precisa de um contrato, Cláudia. Eu sinto que hoje, cada vez mais, nós não conseguimos confiar nas pessoas. Isso é um risco que todo mundo corre. E o que mais eu vejo de história é de pessoas que confiavam. A história do fio do bigode, não sei se você já deve ter ouvido falar desse termo, o fio do bigode, o aperto de mão. O contrato acaba substituindo isso, né? E é melhor você ter um contrato, é necessário você ter um contrato para não só oficializar, legalizar a sua relação, mas para passar confiança para outra parte, segurança. A pessoa vai confiar em você porque vocês têm um contrato, mas ela também vai se sentir segura com a sua atitude. Então, todas as relações que você puder ter contratos, é fundamental que você tenha isso de fato, porque você vai estar passando segurança para as pessoas e confiança. Agora, a gente tem que ser muito honesto e não pode querer prometer aquilo que você não é capaz de entregar, né? E aí, para conquistar o cliente, você coloca um monte de coisas no contrato e depois você fala, não, mas isso... Que aí o cliente vai falar, não, tá em contrato, você vai me entregar dessa forma sim. Exatamente. E existem coisas, por exemplo, um outro princípio do meio dos contratos que se chama rebus sic stantibus. O que é isso? É a teoria da imprevisão. Então, vamos supor, você fechou um contrato e a pandemia estourou. Como é que você vai exigir que esteja ali, ipsis literi, a exigência desse contrato? Como é que você faz? Precisa ser analisado caso por caso. É preciso essa análise diante da imprevisão. Precisa ter esse bom senso. Tanto que no nosso ordenamento jurídico brasileiro, nós caminhamos com o princípio da boa-fé. Nós caminhamos com contratos de boa-fé. Então, é preciso que você entenda que a boa-fé precisa estar presente até no momento de imprevisão, momento de uma guerra que estoura, momento que uma pandemia estoura. E a gente vive num mundo de incertezas, né? Então, olha aí como é importante a gente entender dessa parte também. Se você tem alguma pergunta, e às vezes sua pergunta é mais pontual, manda pra gente no Vida Melhor Oficial. O doutor responde já já. Então,
Então vai lá, Vida Melhor Oficial. Qual é a sua dúvida? Estamos falando sobre contratos, né? Direitos e deveres. Isso é importante e quando a gente tem uma relação, principalmente comercial, é bom que tudo fique muito claro, tá? Eu já tenho algumas perguntas, vou pedir para colocar aqui na nossa tela e aí a gente vai ouvir a resposta. Gabriel Ferraz quer saber o seguinte: sou microempresário e tenho 3 estagiários. Quais os riscos e benefícios ao optar por um estagiário e não um CLT? Boa pergunta. Olha, essa pergunta é interessante, dependendo como posso dizer, da posição, da roupagem societária dessa empresa. Então, Gabriel, né? Gabriel, preste muita atenção. Primeiro de tudo, você é microempresário, estou lendo aqui, né? Microempresário, muito bem. Claro que você pode enfrentar alguns riscos por causa dependendo da caracterização desses seus 3 estagiários. Então, se você exige o que caracteriza um trabalho previsto na CLT, você está correndo o risco de ter 3 funcionários aí que podem entrar com processo. Então, primeiramente, é importante você observar. Você exige, tem algumas exigências, isso é da área de direito do trabalho, muito interessante. Mas se você exige a presença deles lá, o horário, subordinação e a não eventualidade, a personalidade, são princípios do direito do trabalho, que se eles estão caracterizados dessa forma, você tem funcionários aí que são CLT, mas você ainda não acertou isso. Não oficializou. Então, é fundamental que você observe como é que você exige isso. Então, primeiro de tudo, veja quais são as características. Se você cobra o horário deles, se você exige que eles estejam com a frequência, se você tem uma relação de subordinação. Tudo isso é fundamental para você entender se de fato você tem estagiários ou funcionários que deveriam ser CLT. Então, atenção aí para... Perfeito, acho que esses são os maiores riscos. Próxima pergunta, obrigada, Gabriel. Júlia Cardoso, minha irmã e eu somos sócias de uma doceria, mas não temos contrato. Isso é muito arriscado? Olha, Júlia, é arriscado, é arriscado. Eu acho que aquela frase, né, amigos, amigos, negócios à parte, seria fundamental para você regularizar essa sua história com a sua irmã. Então, o meu conselho seria que vocês pudessem procurem um advogado ou até mesmo um contador que pode resolver isso para vocês, mas deixem registrado a porcentagem de cada um, porque vocês vão, eu não sei a idade de vocês, mas vocês podem ter filhos, vocês podem vir a faltar, e aí vai ficar para quem? Para o herdeiro, vai ficar para o pai, para a mãe. Então, assim, tudo isso precisa ser muito bem delineado para que vocês possam caminhar com tranquilidade e deixar bem separado. Olha, somos irmãs, somos família, mas os negócios a gente consegue separar aqui. Perfeito. Se dá um eventual problema nesse e tantos outros casos, existe a possibilidade de recorrer à justiça sem contrato? Ou na justiça só se tiver um contrato estabelecendo as bases? Perfeito, Cláudia. Existe essa possibilidade, sim. Porém, quando não existe o contrato, o que a justiça costuma buscar? Ela vai buscar as conversas de celular, ela vai buscar uma testemunha, ela vai buscar pessoas que possam, de alguma forma, informar algo sobre a relação, como funcionava. Então, tudo fica mais difícil. Então, é fundamental ter o contrato, ter um documento que formalize essa relação. Perfeito. Obrigada, Júlia Cardoso. Próxima pergunta é do Everson Oliveira. Se você tem alguma dúvida, corre lá, hein? Vida Melhor Oficial. O Everson diz assim: sou motoboy de uma loja de aparelhos eletrônicos há 3 anos. Não tenho contrato fixo, mas está apalavrado que preciso estar lá todos os dias cumprindo uma carga horária. Estou agindo certo? Como provar em futuro o processo que estive trabalhando lá? Muito bem. A questão do Everson é o que nós dizemos de trabalho informal. São trabalhos que muitas vezes, você disse que está 3 anos lá, né, Everson? Eu aconselho que você, de alguma forma, mostre que você tem uma relação com o seu empregador, o seu contratante, no caso, né? Então é importante você mostrar pelo menos uma conversa, manter alguma conversa com ele de uma maneira frequente, para você mostrar a assiduidade do seu trabalho lá com ele.
é sempre importante ter alguns contatos. Então, por exemplo, pessoas que trabalharam junto com você, é fundamental você ter esse contato com eles, porque na área de direito trabalhista, na área da justiça do trabalho, a testemunha é fundamental. Mas assim, ele está lá, está trabalhando, ele aceitou esse trabalho, ele aceitou as bases desse trabalho. Seria certo entrar na justiça depois? O que eu estou entendendo da pergunta dele é no caso de acontecer algum problema. Então, claro que não é certo se não estiver acontecendo nada de mal, mas se ele se sentir prejudicado em algum momento, é importante ele entender que ele teve uma relação de trabalho, uma relação de emprego, de certa forma, e que ele esteve preparado mostrando as provas no celular. Então, o celular mostrando de alguma forma de ele ter demonstrado frequência. Isso é importante. Bom, também o empregador precisa saber que tem que contratar bonitinho, né? Um funcionário, se ele tem deveres, se ele está ali trabalhando para você. Então, Claro. é um risco também. É um risco que os dois correm. É. Os dois correm esse mesmo risco. Tá joia. Everson, obrigada pela sua pergunta. Vamos lá, próxima pergunta na tela. Sérgio Maia. Tenho casa de aluguel e sempre tenho problemas com inquilinos, seja por atrasos no pagamento ou por mau cuidado com a casa. O que fazer nesses casos? Devo fazer um contrato com eles? Olha, com certeza, Sérgio, com certeza você precisa ter um contrato com seus inquilinos, né? E o contrato de aluguel é uma coisa muito comum e necessária. É fundamental que você possa ter esse cuidado com as pessoas que estão lá. É importante ter uma caução, é importante você ter fazer aquela... Quando você faz a vistoria, né? A vistoria antes, para você mostrar como é que você está entregando e como é que você quer receber. Então, tem exigências que devem rezar no contrato para você poder ficar tranquilo. E aí é um advogado focado, especializado em imóveis. Pode ser Direito também, com imobiliário. certeza, com certeza. Ok. Bom, a gente vai conversar mais vezes sobre direito, obviamente, mas já agradeço, João Paulo Campos, doutor, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, Cláudia. E você que quer aprender mais sobre esse e outros assuntos relacionados ao direito, Campos Advogado. Segue lá, Campos Advogado. Já deixa um recado, porque eu sempre falo para vocês, o profissional deixa seus afazeres para vir aqui prestar um serviço de nos ajudar, né, com conhecimento graciosamente. Então, vai lá e agradece. Campos Advogado. Muito obrigada. Uma ótima tarde Cláudia. e até a Prazer estar com próxima, você. tá Muito bom? obrigado. Igualmente.